Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio. Domingo às 8 horas da manhã temos nosso programinha de responder aos inscritos. Como sempre lá eu coloquei a postagem na aba de comunidade do canal. Algumas pessoas já colocaram suas respostas, ou melhor, suas perguntas, né, para eu responder, para eu trazer a resposta, né. Então vamos lá conversar um pouquinho aqui, trazer algumas temáticas interessantes sobre nostalgia, basicamente, né, uma das perguntas principais. Mas antes de continuar aqui, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir esse YouTube de meu Deus. E se você é nova, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Frieza, na sua opinião, a série animada poderia existir sem os filmes do Tim Burton, 89 Returns, ou ela seria muito diferente do que conhecemos hoje, em especial a caracterização de alguns personagens, Coringa, Pinguim, Mulher-Gato e da própria estética de Gotham City? Então, na verdade, o Animated Series só existe porque teve o Batman Retorno, né? Teve os filmes do Tim Burton, né? Se não tivesse os filmes do Tim Burton, nós não teríamos o Animated Series, ponto, simples assim, né? Uma coisa depende da outra para a existência. Por mais que o Batman Retorno seja um filme que não tenha feito tanto dinheiro tal qual o estúdio queria, né? Que queria realmente uma coisa muito parecida com o primeiro filme lá, o de 89, que foi uma grande peça de marketing em relação à questão de filme de super-herói, né? Foi um grande estouro em relação a dinheiro e marketing. O Batman Retorno acabou não tendo essa expressividade, mas mesmo assim a Warner acreditou em outros produtos que envolvessem o Morcego, né? Derivado de coisas que envolviam o Retorno, e acabou nascendo então o Batman The Animated Series. Então eu acredito que nós não teríamos o Animated Series se não fosse os filmes do Tim Burton, né? Então às vezes as pessoas podem não gostar do Batman do Tim Burton. Eu acho que cada vez é menor assim essa, digamos, agressividade ou esse pensamento contrário aos filmes do Tim Burton, né? As pessoas cada vez mais aceitam esses filmes. Eu lembro que numa época, nos anos 90, nos anos 2000, as pessoas não curtiam muito os filmes do Tim Burton, mas hoje em dia eu vejo um movimento cada vez mais aceitando os filmes do Burton, né? Tanto é que nós vamos ter o Batman do Michael Keaton no filme do Flash. Mas o fato é inegável, assim, porque o Animated Series é um produto que demanda a época onde ele foi lançado, né? Era uma demanda que tinha envolvendo o Homem-Morcego. O Homem-Morcego estava na nova Batmania 89, né? E você precisava do surgimento, então, de outros produtos. E aí nós temos o desenho animado, que segue uma vibe própria, por mais que ele tenha incorporação de personagens parecidos, né? A caracterização, a fisionomia, como o Mulher-Gato e o Pinguim, né? Que são os dois elementos mais notáveis, mas nada disso existiria se não fosse o trabalho do Tim Burton, né? É engraçado, algumas pessoas assim realmente tem problemas envolvendo esse Batman, né? Mas se não fosse essa visão do Tim Burton, as coisas seriam muito diferentes em relação ao Morcego hoje em dia, até envolvendo quadrinhos, envolvendo tudo que a gente conhece do personagem. Então é importante você entender o quão significativo foi esse trabalho, essa versão do Morcego assim para a figura do próprio Batman. Muitas coisas boas acabaram surgindo dessa representação. Então talvez você não possa gostar, e tem pessoas que ainda podem não gostar, né? Por mais que, reforço, eu vejo um movimento que cada vez mais aceita o Burton verso, mas por mais que você não goste, você tem que entender que realmente esse tipo de filme aí, né, essa caracterização é muitíssimo importante pro Batman. Da mesma maneira que o universo Arkham aí, dos jogos Arkham, não existiria se não fosse lá o cancelamento do jogo do Dark Knight, né? Ah, pô, eu queria ver um jogo baseado no filme do Dark Knight. Beleza, se tivesse existido esse jogo desse filme, nós não teríamos a série Arkham. E a série Arkham não teria essa representação, né, essa representatividade de videogame do Batman tal qual hoje é, né? Que é considerado, o Arkham City, por exemplo, o melhor jogo de super-heróis que tem, né? Então você vê que às vezes a gente precisa, talvez, ter um lado aqui que não é tão aceitável, por assim dizer, né? Uma coisa que desvia, assim, de aquilo que a gente queria, né? Para surgir uma coisa grandiosa envolvendo o personagem que a gente gosta. Então é um ponto que a gente tem que destacar aí. Jefferson Carvalho, salve Fábio, você acha que as histórias da saga do Batman têm qualidade maior do que as publicadas hoje na mensal Batman Detective Comics ou não? Teria algum motivo específico? Essa é uma pegadinha que eu vejo muitas pessoas caírem, na verdade, no sentido assim de achar que as histórias de hoje em dia não são boas tal qual no passado, porque tipo tem aquela vibe, né, no meu tempo tudo era melhor. E não existe isso, meus amigos. Na verdade você tem que tomar cuidado exatamente na questão do julgamento que você faz, né? Porque cada tempo tem o seu tipo de história a ser contado, né? Você tem que pesar isso. É como você falar que, pô, todas as histórias da Era de Ouro são uma porcaria, porque a linguagem é diferente. E eu vou dizer não, meus amigos. Inclusive, é chamado de a Era de Ouro, porque era quando os quadrinhos vendiam horrores. Foi o melhor período dos quadrinhos em relação assim, à questão de vendas e assim por diante. É quando surgiu realmente esses personagens, eles fizeram muito sucesso, né? É claro que tem toda a questão da época, né? Envolvendo lá o crash de 29, uma economia que estava um tanto quanto empobrecida nos Estados Unidos, né?
e as revistas em quadrinhos acabavam fazendo sucesso com a criançada e porque era um material muito barato. Mas era uma linguagem diferente dos anos 40 que você não pode chegar e falar assim, não, as histórias hoje em dia são muito melhores que as histórias dos anos 40, obviamente. Não existe isso, meus amigos. Você tem que saber julgar exatamente o produto com a sua época, né? Então você pode não gostar de uma história hoje em dia, porque você tem já 50 anos, 60 anos, né? E tudo bem, talvez aquela linguagem não converse com você, mas aquela linguagem converse com outro público, um público que pode estar chegando agora, né? Por mais que hoje em dia seja difícil a gente conseguir renovar o público, talvez por causa desse pensamento, né? Que as histórias têm que ficar restritas a uma linguagem do passado, né? Qualquer inovação é motivo de birra por muitos leitores de quadrinhos, né? E aí você não consegue renovar o público. Então, você vê como é uma cilada você pensar dessa maneira, né? Que histórias do passado são as melhores, as histórias atuais nunca serão muito boas e coisa do tipo, né? Isso realmente é muito problemático, chega a ser uma falácia, na minha opinião. E nada contra a pergunta do Jefferson Carvalho, uma boa pergunta, assim, mas eu acho que é um tanto quanto repetitivo, assim, alguns comentários que eu vejo aqui, não necessariamente só no canal aqui, mas com o passar aí das vistas em redes sociais, né, que você vai vendo assim a galera falando, não, porque antes era muito bom, porque agora não dá, porque tudo é ruim, porque tudo é uma porcaria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque cada época tem a sua maneira de contar a sua história, a gente tem que ver a história tal qual o seu tempo, exatamente, né, e a questão também cultural do momento, né? Como é que, por exemplo, estava a história americana nos Estados Unidos para a criação de histórias como Cavaleiro das Trevas e mesmo no cinema como Taxi Driver, né? Aquele período dos anos 80, ali no final dos anos 80, com a Nova York que existia naquela época, era um caldeirão propício para criar histórias que foram significativas, como o Watchmen, Cavaleiro das Trevas e histórias fantásticas, por exemplo, do Scorsese no cinema, né? Como Taxi Driver. Então você entende também o período histórico com criações de quadrinhos e do cinema e da arte como um todo. Então tem muitas avaliações que você tem que fazer para chegar no patamar de poder julgar ou não uma história sendo boa no passado, ou no presente, ou no futuro, ou que seja. Tanto é que eu vejo pessoas dizendo que Cavaleiro das Trevas, o quadrinho do Frank Miller, é uma história muito superestimada, porque hoje em dia qualquer história tem um padrão tal qual o Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas acaba não tendo impacto para uma pessoa que lê os quadrinhos hoje em dia. Por isso que você tem que ter a cabeça da época, você tem que ter exatamente como é que funcionavam os quadrinhos na época para você entender qual que foi a potência desse quadrinho especificamente. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessa avaliação, nesse julgamento, pois do contrário você pode estar fazendo um julgamento muito impreciso. Realmente você tem que tomar esse cuidado, né? Mas de qualquer maneira, uma boa pergunta do Jefferson Carvalho, eu acho que vale para várias perguntas ou comentários que eu vejo por aí. Mas continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha, tem várias pré-vendas novas lá no site da Amazon, pré-vendas que você fazendo agora compra, você só paga quando é lançado, quando é mandado o quadrinho, né? Então você pode comprar agora e quando for enviado o quadrinho você vai ter o desconto no seu cartão de crédito. Se você pagar no boleto, né, você tem que pagar agora, obviamente, mas ainda assim, caso você queira aí cancelar a compra, você pode ser reembolsado depois como crédito dentro da loja da Amazon, né? Então fica a dica, caso eventualmente esses quadrinhos que estão em venda agora tenham o seu preço diminuído, né, aconteça um desconto ali, você garante sempre o menor preço. Você tem também esta possibilidade. Então você não precisa ter preocupação nesse sentido. Fez a pré-venda lá, você quer comprar pela Amazon porque talvez é a melhor maneira de você ter o envio, né? Você não espera tanto assim se comparado a outros envios. É uma boa maneira então de você garantir o seu quadrinho na pré-venda. Além disso, só vale até hoje a promoção Pai Geek, né? O cupom Pai Geek dando desconto progressivo na loja da Panini, onde você consegue 25% de desconto se levar mais de R$250 até o checklist de julho de 2021 lá na loja da Panini. Então, caso você tenha algum quadrinho a pegar, caso você esteja considerando pegar um quadrinho até esse checklist, dá uma olhadinha, aproveita até hoje aí, né? Inclusive, você acaba tendo frete grátis quando você usufrui ali desta promoção com mais de R$100 em compras, beleza? Fica a dica então, e se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou qualquer outra loja na internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de debate ativo. Meu muito obrigado. Jean Gomes: Fábio, você coloca as histórias do morcego em outras mídias, jogos, desenhos, filmes, no mesmo patamar que as histórias nos quadrinhos? Ou vê essas histórias só como algo alternativo? Na verdade, eu não vejo como algo alternativo. Na verdade, eu vejo elas tendo um grande potencial e muitas vezes mais potencial que os próprios quadrinhos, infelizmente, né? Muitas das histórias em quadrinhos, elas são celeiros para você ter criação de outras histórias em outras mídias. Esse é um fato. Por isso que os quadrinhos são algo muito importante. Você não pode desprezar essa mídia, querer que terceirize mídia dos quadrinhos e assim por diante, porque você pode perder um ramo importante da criatividade para você poder fazer grandes adaptações
fora dos quadrinhos. Entretanto, se você parar para pensar, quais são as grandes Batmanias do Homem-Morcego? São nos quadrinhos? Talvez quando o Batman surgiu, né? Mas a primeira Batmania realmente registrada foi da série de 66, né? E depois foi o Batman 89 do Tim Burton. Então, não tem como você colocar os filmes, jogos, desenhos assim por diante como mídias secundárias aos quadrinhos. A minha mídia preferida do Batman são os quadrinhos, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que reconhecer que as outras mídias do Batman, onde o Batman teve suas adaptações, acabaram sendo bem mais importantes aí para a representatividade do personagem. Muitas pessoas acabaram virando fãs do Batman por causa do Batman 89, ou por causa da série animada dos anos 90, né? A série animada dos anos 90 tem um impacto muito grande em muitos fãs do Batman que surgiram nos anos 90. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, tanto pro filme do Tim Burton quanto pra série animada. Isso acabou me tocando a ir atrás de quadrinhos do Homem-Morcego, né? Então você vê que não foram os quadrinhos que me impulsionaram a ver a animação e o filme. Na verdade, foi a animação e o filme que me impulsionaram a ler os quadrinhos. Uma época que realmente as pessoas, quando viam filmes e etc, envolvendo super-heróis, iam atrás dos quadrinhos, né? Não é que nem hoje em dia que as pessoas estão se lixando pra essa coisa. O que acaba sendo uma pena. Realmente as pessoas, quando assistem lá um filme dos Vingadores, um filme da Liga da Justiça e etc, elas tinham que ter a vontade de ler os quadrinhos, né? Mas eu não sei se a mídia não atrai mais hoje em dia as pessoas a esse ponto, né? Se bem que dentro das projeções que a gente tem visto aí com o passar do tempo, os quadrinhos têm começado a vender um pouco mais, né? Em um outro estilo, né? Que são as graphic novels, não necessariamente as séries mensais ou quinzenais que seja. Se você pegar, por exemplo, a série Arkham de jogos, algumas pessoas começaram talvez a gostar do Batman através da série Arkham, que é também um momento muito representativo do Homem-Morcego, né? Então veja que não dá para você considerar como algo alternativo. Em alguns momentos, na verdade em muitos momentos, o filme, o jogo, a animação vão estar ali representando e fazendo com que o Batman chegue a mais pessoas do que necessariamente os quadrinhos, né? Então você tem que fazer as duas coisas se complementares, né? Talvez, infelizmente, hoje em dia, realmente os quadrinhos acabem sendo esse celeiro de ideias para você fazer com que essas ideias cheguem de outra maneira através então de adaptações. Não deveria ser dessa maneira, mas ainda assim o quadrinho vai ter esse papel primordial para criar todas essas ideias para depois serem levadas para outras mídias. Isso é um ponto importante, porque todos esses filmes que a gente vê hoje em dia, seja da Marvel, seja da DC, você vê que elas são adaptações de quadrinhos, né? Pode ser que sejam adaptações livres, como por exemplo você vê lá a Guerra Civil, não é necessariamente tal qual o quadrinho, mas ainda assim você teve um quadrinho que inspirou indiretamente o filme. Se você pegar, por exemplo, a Liga da Justiça do Zack Snyder, também pode ser que não tem muita coisa parecida, mas vai ter alguns poucos pontos ali, né? Ou até muitos pontos que podem ser considerados adaptações para a obra do Snyder. Se você pegar o Esquadrão Suicida agora do James Gunn, ele trouxe muito dos quadrinhos de John Ostrander. Então você vê que os quadrinhos, eles são necessários para a existência de adaptações, sem sombra de dúvida. Não vai existir de outra maneira. Você pode continuar com N exemplos. Qual que é um dos filmes mais conhecidos aí envolvendo super-heróis? Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas bebe muito de fonte como O Longo Dia das Bruxas. Inclusive, se você pegar o Absolute hoje em dia, ou a edição definitiva da editora Panini Comics, você vai ver lá que nós temos um prefácio do Christopher Nolan, do David S. Goyer, dizendo que eles pegaram muitas inspirações de O Longo Dia das Bruxas para poder fazer o seu filme. Com certeza o Matt Reeves também bebeu de muita fonte de quadrinhos, como Batman Negro, para fazer o seu filme. Então veja como, por mais que os quadrinhos talvez não causem o mesmo impacto tal como um filme ou animação, ele tem um papel primordial para estas obras existirem. Então qual é a mídia melhor? Você pode ter a sua preferência, mas sem sombra de dúvida são mídias complementares. Elas se complementam para levar então estes personagens ao estrelato, esses personagens abrirem caminho pelo mundo afora. Então resumindo, você tem que consumir todas as mídias possíveis do personagem, né? Do Batman, por exemplo, né? Quadrinhos, filme, animação, jogos, vai ter podcast agora também com esses personagens, com o Batman especificamente vai ter 2 até. Então você vê que tem várias mídias para poder desfrutar e conhecer cada vez mais do personagem. Então tá aí, meus amigos, respondidas as perguntas, eu quero saber de você o que você acha delas também aí, o que você acha dessa questão aí das várias mídias do Batman, qual é mais importante, o que você acha do Limited Series, ele existiria sem o universo do Burton, e ao mesmo tempo, me diga aí o que você acha, só as histórias do passado são boas, só as histórias do presente são boas, ou depende de cada
momento histórico aí. Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.